Bom dia. Bom dia. Que a paz, a alegria de Jesus permaneça conosco nesta manhã aqui tão abençoada na Casa da Prece Chico Xavier. Amém. Vamos, nesta manhã, refletir sobre uma parte do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Amai os vossos inimigos. A lição de Jesus que nós temos, que abre esse capítulo, já foi analisada, explorada em outras ocasiões aqui, e é importante a gente saber disso sempre. A gente ser verdadeiramente seguidor de Jesus, a gente ter alguma coisa com Jesus, a gente não pode ter nenhum sentimento de ódio, de rancor, de antagonismo. A gente não pode desejar o mal de ninguém. E aí vem a reflexão, né? Quando a gente pensa no que a gente já sentiu, no que a gente já viveu, quantas vezes a gente não ficou com raiva das pessoas e desejou o mal delas, não é assim? Quantas vezes a gente quis até que Deus exercesse uma ação punitiva, imediata na vida de uma pessoa que nos causou uma dor, um sofrimento, porque essa é a nossa realidade de espíritos em evolução, em aprendizado. Nós ainda não conseguimos dominar totalmente esses sentimentos, de muitas vezes a gente querer que aquela pessoa que nos fez um mal fosse retribuída imediatamente. Tem até gente que confia na justiça de Deus, sabe que ela é operante, mas lamenta porque Deus não vai permitir ver aquela pessoa pagando pelo erro dela, não é assim? Mas a lição do Evangelho é muito clara. Não tem como duvidar, não tem como distorcer essas palavras de Jesus quando Ele nos ensinou que nós temos que pagar o mal recebido com o bem. Para o nosso tempo e para o tempo de Jesus também parecia loucura, né? Aqueles que eram muito orgulhosos naquela época em que receberam essas lições, pensar em retribuir o mal com o bem parecia uma loucura aquilo. E realmente, se você pensar na vida apenas aqui, nesse plano imediato, de uma única vida, parece muito estranho, né? Se nós fôssemos finitos, morre e acaba tudo, faria muito sentido realmente amar, porque era melhor eliminar aquele que fosse o problema, que ele não ia existir mais, a gente não ia existir mais também. Só que a ordem divina não é essa, né? A criação divina não foi essa. Nós existimos, independente da matéria, nós continuamos existindo infinitamente. E o que se fará dessas pessoas que são os inimigos na vida futura? O que vai acontecer? E quando a gente concebe Deus como o amor perfeito, a perfeição, a plenitude de tudo que existe de mais belo, mais elevado, como imaginar que uns ele favoreceria e outros não? Uns ele acabaria, destruiria e outros permaneceriam. É uma ideia que para nós soa muito estranha, porque conflita com o próprio ensinamento de Jesus, e para nós espíritas conflita mais ainda com o ensinamento que eles nos dão, de que todos nós somos espíritos em evolução, em aprendizado. Hoje, aquele que errou, aquele que é um agressor, um dia se arrependerá, se regenerará e se tornará uma pessoa boa. Como que vai ser, então, se nós continuarmos nutrindo ódio em relação a alguém que se arrependeu, se corrigiu, se modificou? Então, para nós é muito clara a lição de Jesus. E por que nós temos que perdoar as ofensas? Por que nós não podemos permitir que elas vivam dentro de nós indefinidamente? E nós, ao longo de todas as nossas vidas, porque todos nós tivemos muitas, e ainda bem que a gente não lembra delas, porque se lembrasse a gente não daria conta de tantas coisas que passariam em nossa cabeça. A reencarnação é uma verdadeira trégua que nós temos de tudo que nós já fizemos, que nós não estamos preparados para lembrar. Se tem coisas que nessa vida a gente prefere esquecer para poder continuar,
até a gente crescer um pouco mais e poder lidar com esses problemas, imagina você relembrando tudo do passado. Então, o esquecimento é uma bênção divina. Só no dia que a gente for capaz de amar de verdade a todos e a nós mesmos verdadeiramente, é que nós estaremos aptos a olhar para esse passado longínquo e ver tudo que nos fizeram de mal. E mais assustador ainda vai ser ver tudo que nós fizemos de mal para as outras pessoas. Então por aí nós já começamos a perceber por que perdoar, por que não levar em conta as ofensas que nós recebemos, e mesmo as agressões maiores. Por que é tão importante isso? Porque todos nós, de uma forma ou outra, cometemos os erros que os outros cometem. E se não cometemos, temos uma grande chance de no futuro cometermos. Eu não sei vocês se já passaram por essa experiência de um dia condena a ação de uma pessoa. Passa algum tempo, você vê que está incidindo no mesmo erro que aquela pessoa. Quando a gente consegue fazer essa observação de nós mesmos, nós chegamos num ponto de conflito. Espera lá, naquele momento que alguém errou, eu fui severo, queria punir. Agora que eu estou cometendo o mesmo erro, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando encontrar algo que amenize a minha falta, que me torne talvez não tão culpável quanto o outro. Porque no fundo é tudo isso que acontece. Geralmente o que a gente condena no outro é o que já fizemos, fazemos ou faremos no futuro, porque todos nós erramos o tempo todo. E ninguém carregue isso como um peso, viu? Porque também é pesado ouvir dizer que a gente está errado o tempo todo, não é assim? Às vezes a gente fica incomodado quando as pessoas dizem que nós somos errados, que a gente está sempre falhando. Mas isso também é uma distorção que nós temos, como se nós fosse parte do processo errado. O grande problema é que a gente usa esse argumento só para nós e não para o outro. Quando o outro nos fere, quando ele erra e nos fere, aí nós queremos rigor. Quando é com a gente, o erro, aí a gente quer o quê? Compreensão, aceitação. Nosso maior desafio na evolução é a gente entender isso. Todos nós somos espíritos em evolução, sujeitos a inúmeros erros, sujeitos a cometermos ainda muitas faltas, algumas nem tão assim por querer, outras às vezes até intencionalmente, porque nós carregamos no íntimo algumas coisas que nós não trazemos à nossa consciência mais alerta, né? Mas lá no íntimo a gente sabe realmente o que a gente quer e o que a gente prefere na vida. Por isso que os Espíritos nos orientaram tanto a vasculharmos o nosso pensamento, meditarmos em nossas ações, para verificar os verdadeiros móveis, aquilo que realmente nos faz agir. E lá no íntimo a gente vai perceber muitas vezes que aquela, entre aspas, maldade que a gente identifica no outro, ela está em nós. Por isso que a lição do Evangelho continua atualíssima. As lições dos Espíritos que retomaram toda a essência do Evangelho continuam atualíssimas. Nós ainda precisamos aprender a perdoar uns aos outros e nos perdoar a nós mesmos, para que a gente possa ter a nossa caminhada. Para que a gente possa aprender com a evolução, para que a gente possa efetivamente avançar e nos elevar espiritualmente. Esse tema, então, de hoje é uma comunicação do Espírito Adolfo, que foi um bispo da Igreja Católica, muito atuante, foi uma pessoa verdadeiramente devotada aos mais pobres, aos vulneráveis no tempo dele. Ele desencarnou naquele período em que Kardec estava recebendo as comunicações dos Espíritos, e ele deu essa comunicação no ano de 1861. Ele desencarnou em 1856, 5 anos depois ele estava se comunicando e trazendo as suas reflexões sobre um ato que era comum naqueles tempos, que já vinha desde muitos séculos,
e que ainda persistiu até o começo do século XX e hoje ainda acontece, porém de outras formas. Muitas vezes não exatamente como era praticado naquele tempo, mas de uma forma mais sutil, de uma forma mais dissimulada. Que é aquilo que nós conhecemos como duelo. Para nós aqui no Brasil ficou muito assim, evidente através dos filmes, né, que mostravam essas cenas em que dois nobres iriam duelar, fosse com espadas ou com armas de fogo, por conta de uma ofensa recebida. Na época se tinha a ideia de que isso era uma forma de você lavar a sua honra. Se alguém te ofendeu, se alguém te feriu, você tinha que fazer algo contra aquela outra pessoa para dizer que você era uma pessoa íntegra, de caráter, de nobreza. Veja que tudo isso existia num mundo supostamente cristão, de pessoas que devem ter ouvido inúmeras pregações nas igrejas, falando do Evangelho, falando do amor, falando de perdão, mas ainda assim aquilo estava profundamente interiorizado nas pessoas. E até hoje, o que nos move, ou nos moveu no passado a fazer duelos, é o mesmo sentimento que nós temos em nós ainda hoje, que é muitas vezes o desejo de vingança. Ou de querer dizer, olha, você me fez o mal, mas não vai ficar assim. As pessoas na época, quando elas praticavam esse duelo, elas acreditavam que era o juízo de Deus que operava naquele momento. Então, se eu fui ofendido e vou duelar com o meu ofensor, se vencer, é porque Deus está do meu lado. E Deus não está do lado dele, então eu estou certo e ele está errado. Resumidamente, a lógica que tinha por trás do duelo era essa. E era muito comum isso, e até hoje é em algumas regiões em que as pessoas tentam resolver as coisas numa disputa, né? Usando armas, usando, às vezes, outros meios para se degladiar com o outro. E às vezes a gente faz isso de uma forma sutil nas nossas relações. Alguém nos prejudica no trabalho, o que a gente faz? A gente quer revidar. A gente quer dar um troco naquela pessoa, não é assim? Alguém nos ofende, eu vou dar uma ofensa equivalente para aquela pessoa. O que nos move, o que nos movimenta ainda é esse espírito de vingança. Ainda é essa incompreensão da verdadeira atitude que nós deveríamos ter como espíritos em evolução que queremos nos libertar da vida material tão limitante, tão sofrida, tão cheia de problemas. Nós, muitas vezes, não queremos de fato essa libertação, porque não temos muita certeza, né? Não temos muita convicção, não temos muita confiança nessa vida espiritual. Muitas vezes o que nos move aqui é pensar numa justiça imediata praticada por nós, que lá no íntimo não há tanta certeza assim de que existe uma justiça divina. Porque lá no íntimo nós muitas vezes somos aqueles que estamos balançando entre a fé e a dúvida, né? Entre a certeza ou não, de que tudo isso existe no além. É só quando a gente realmente se convence de que tudo isso é verdade, de que de fato existe uma justiça divina, de que de fato o perdão tem um valor espiritual imenso, é só aí que essas coisas começam a ser mais fáceis para a gente. Isso, algumas colocações que o Espírito então Adolfo nos traz nessa comunicação de 1861, nos faz pensar exatamente sobre isso. Ela é curta, então eu vou ler e vou comentar os trechos importantes dela. Aqui ele fala assim, olha, só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. Ou seja, a gente realmente se torna grande quando a gente está convicto de que a nossa experiência aqui é uma viagem de aprendizado, de elevação, de crescimento. Quando a gente está em convicção disso,
nada das coisas pequenas que acontecem na vida realmente nos atinge. Nada dessas coisas nos desanimam. Nada. Nenhuma perda, nenhuma agressão, nenhuma ofensa, porque a gente sabe que tudo é o quê? Temporário, passageiro, não é definitivo. E quando a gente sabe que a gente está aqui para aprender com as experiências, mesmo as negativas, a gente passa a entender que se surgiram contratempos, aborrecimentos, ofensas, é parte do jogo da vida, é parte da experiência. Lidar com aquela pessoa desaforada é parte do nosso aprendizado. Lidar com uma pessoa que muitas vezes não nos entende, nos agride, é parte da experiência. Lidar com pessoas infelizes é parte da experiência, porque elas vão retornar a nós a própria infelicidade que elas experimentam, elas muitas vezes motivadas por inveja, por ciúmes, por todas aquelas imperfeições que nós mesmos também carregamos, manifestarão ali algo contrário a nós. Então, faz parte do aprendizado. Se eu estou realmente convencido de que isso aqui é uma escola para eu aprender, eu não vou ficar paralisado no meu aprendizado porque alguém me ofendeu, porque alguém me feriu, porque alguém fez algo para mim. Eu simplesmente avanço. É por isso que o Espírito coloca dessa forma, né? Se a gente considerar realmente a vida aqui como um aprendizado, uma viagem, nada desse caminho vai nos parar. Nada vai nos aborrecer a ponto de a gente sentir uma amargura tão grande que não gosta mais da vida e não vê melhor as oportunidades que ela oferece. Ele ainda diz, olha, de olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Qual é o objetivo de quem está evoluindo? É essa vida espiritual em que nós vamos alcançar um estágio superior de vida. Mas para isso a gente precisa se libertar daqui na Terra das nossas imperfeições. E quais são as imperfeições? São esses sentimentos que nós trazemos. De raiva, de rancor, de ódio, de ressentimento, de inveja, de ciúmes. Tudo isso que a gente percebe que quando a gente cultiva, torna a vida aqui infeliz. E olha que paradoxo, né? A gente está buscando uma vida espiritual melhor, pensando em se libertar das imperfeições, mas eu já consigo ter essa vida melhor desde já. Porque à medida que eu vou me libertando desses sentimentos, que eu vou me libertando dessas emoções conturbadas, a minha vida melhora. Observem, pessoas que não têm essas emoções assim básicas de raiva, de rancor, de inveja, que não se entregam a isso, vivem muito melhor, porque já estão se espiritualizando, porque já estão se desligando da matéria, porque já estão deixando o eu, o egoísmo, para trás e estão se tornando mais felizes desde já. Por isso que é muito vantajoso a gente pensar nessa vida espiritual, porque desde já a gente já colhe os benefícios dela. E então, essas emoções que são cultivadas por nós quando somos feridos, né? A raiva, o desejo de vingança, todas elas, quando nós aprendemos a nos libertar, a vida se torna muito mais serena, muito mais tranquila. E aí ele diz algo que é importantíssimo para nós que entendemos o que significa evoluir aqui quando encarnados. Ele diz assim, olha, arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. Ou seja, quando alguém pensa em se vingar do outro, porque o outro fez algo ruim, você pode estar comprometendo uma encarnação inteira, arriscar uma vida. Porque a gente pode desencadear uma série de contratempos, de problemas que vão nos desviar da nossa trajetória. Às vezes a gente quer dar o troco por uma ofensa grave recebida, e a gente planeja, arquiteta, vai atrás e desencadeia reações que às vezes são imprevisíveis. Quando o perdão simplesmente nos libertaria de estarmos vinculados àquela pessoa que nos ofendeu. Tem histórias inúmeras assim.
coisas banais que acontecem às vezes, um desentendimento do trânsito. Alguém sofreu ali foi fechado, passou por uma situação ali desagradável, começa uma discussão, aí o outro vai embora, aí essa pessoa vai atrás, tenta persegui-lo, acontece um acidente, e aí as pessoas perguntam, era a programação da pessoa. Não, ele antecipou coisas que ele nem precisava passar. Ele buscou uma situação que o simples perdão libertaria ele daquilo. E aí sim são provas que a gente tem na vida, no sentido de testar o quanto a gente já amadureceu espiritualmente. Tem coisas que a gente vivencia que a gente nem precisava passar por elas. Muitas vezes aquela nossa emoção conturbada que desencadeia atitudes agressivas, de revide contra as pessoas e cria mais confusão, a gente nem precisava viver aquilo. Bastava um simples ato nosso interno de perdoar e a gente está liberado de tudo aquilo. Será que é irresistível mesmo a gente ceder a esse impulso de querer se vingar? Isso se torna irresistível quando a gente cultiva aquilo que o Espírito vai falar aqui, que são os preconceitos da vida terrena aqui. Essa noção equivocada que a gente tem de honra, de caráter, né? De dizer, se eu não fizer nada, vão dizer que eu sou fraco. Fraco em que sentido? Porque espiritualmente alguém que perdoa está entre os mais fortes. Porque dominou o ser mais difícil de ser dominado. Somos nós mesmos. O maior desafio para o espírito não é conquistar o outro, é conquistar a si mesmo. E nunca agir impulsivamente. Nunca agir motivado por um automatismo instintivo que nos aproxima da animalidade. Quando a gente é capaz de controlar a si mesmo, em muitas situações, em todas as situações da vida, e só agir conscientemente, nós chegamos a um grau de maturidade espiritual que é uma verdadeira fortaleza. Imagine uma pessoa que tinha o poder de curar, de transmutar a matéria, de produzir fenômenos extraordinários, de mudar a propriedade química da água para ela se tornar vinho. Imagina a pessoa que pôde pisar firmemente sobre as águas e não afundar. Imagina o poder que ele tinha. Imagine naquele momento quando ele é atingido por pessoas maldosas, mesquinhas, inteligentes e capazes de querer envolvê-lo. Jesus podia tirar a fala de todos os fariseus intriguentos que conversaram com ele. Jesus tinha o poder de fazer adoecer qualquer pessoa que ele quisesse. Mas nunca usou esse poder. Por quê? Porque ele tinha domínio pleno de si mesmo e conhecia perfeitamente a sua missão. Não havia dúvidas. E era o coração de puro amor. O que significa? Ele entendia que cada um dos seus agressores, dos seus detratores, dos seus caluniadores, eram seres profundamente ignorantes, atrasados. Ele tinha domínio pleno de si mesmo. Tem gente que vai estar lembrando, e o templo lá, quando ele derrubou todas as bancas lá das pessoas, estavam fazendo trocas, vendendo coisas no templo. Ele de fato derrubou, mas era tudo consciente, gente. Era uma ação para chamar a atenção das pessoas e falar, olha, que coisa horrível vocês estão fazendo aqui. Não tem comércio quando envolve Deus. Imagina hoje que Deus faria, que Jesus faria em tantos templos hoje, né? Vendo o comércio correndo solto em tudo quanto que é lugar. Jesus seria incisivo, mas não faria ninguém morrer, ninguém adoeceria, não castigaria fisicamente ninguém. Ele apenas alertaria a gravidade do que se faz. Então, ele tinha controle pleno de si mesmo. Esse é o estágio que todos nós temos que atingir. Por isso que ele disse,
vós sois deuses, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Estava falando só de fenômeno? Não, estava falando de autodomínio, de consciência, de você saber realmente o que você pode e não pode. De você agir somente dentro daquilo que está cabível na sua condição de espírito imortal. Somente aquilo que realmente deve ser feito. É isso que hoje nós já podemos alcançar desde já. Nós ainda não vamos conseguir produzir, pelo pensamento, alterações profundas na matéria. Mas dominar a si mesmo já é algo que nós podemos aprender. Já é uma grande conquista para todos nós. E, por exemplo, deter em nós o ímpeto da vingança é algo que todos nós estamos aptos. Todos nós somos capazes de conseguir. Mas depende essencialmente de a gente conhecer realmente quem nós somos, de desejar verdadeiramente esse autodomínio e de procurar exercer diariamente aquilo que fortalece esse autodomínio. E é sobretudo o quê? A gente entender que as pessoas que são agressivas, que nos ferem, são espíritos doentes, são espíritos adormecidos, não despertaram ainda para o verdadeiro significado da vida. Assim como a gente não espera de um animal, de uma fera, que está nos primórdios ali da evolução, ele é puro instinto, a gente não espera deles nada além do que eles são capazes. Nós temos que reconhecer que existem pessoas que ainda são primitivas na emoção. E nós não podemos esperar nada além do que elas são capazes hoje. Assim como eu não odeio a fera porque me agride, porque é do instinto dela, eu não preciso odiar nenhum ser humano porque ele ainda está nesse estágio instintivo da sua emoção. Não precisamos odiar, não precisamos desejar vingança, não precisamos querer que essa pessoa seja punida. O que Jesus fala na cruz? Pai, castiga todo mundo que ninguém presta nesse mundo, olha o que fizeram comigo. Nada disso. Fala, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Uma pessoa que nos agride, ela ainda não entendeu o que ela está fazendo. Ela é alguém profundamente atrasada espiritualmente. Como nós também somos, por não reconhecer isso nelas. Porque nós estamos reativos, querendo castigá-las por isso. Tem coisas na vida que às vezes nos pedem uma ação verdadeiramente, para interromper certos ciclos de violência, por exemplo. Né? Imagine o caso da violência doméstica. Ninguém é obrigado a ficar suportando a violência doméstica indefinidamente. Ninguém tem que suportar isso mais. Porque felizmente a sociedade hoje tem mecanismos que protegem a mulher, os filhos, em alguns casos o homem até, porque ele também raramente pode ser vítima da violência doméstica. Ninguém mais precisa estar submetido a isso. Mas a gente não precisa, em função disso, querer punir o outro com a mesma maldade que ele nos endereça. Basta que nos protejamos, que saiamos do campo da ação dessa violência. Então, esses casos extremos têm uma outra conduta, que não é vingança, é autoproteção, é buscar as medidas legais necessárias, cabíveis, é mesmo fugir da presença do agressor. Mas nas coisas do dia a dia, gente, naquilo que a gente vivencia no dia a dia, nós precisamos exercer muito mais perdão, muito mais compaixão por aquele que é infeliz. Às vezes a gente precisa, de fato, paralisar alguém que está fazendo um mal recorrente contra nós, mas nunca com o espírito de vingança, nunca com o espírito de dar o troco na mesma moeda. Porque o limiar entre a justiça e a vingança, às vezes a gente não percebe, porque a nossa emoção aí da raiva nos obstrui a percepção, a visão. Por isso que na sociedade ela reconhece, ninguém julga em causa própria. Não é assim? Sempre tem um outro elemento que é o intermediário, que é o que vai avaliar a situação. Por isso que no nosso sistema judiciário, se eu estou envolvido na causa, eu não posso ser o juiz dela. Eu estou a parte disso, tem que ser uma outra pessoa.
Então, quando a gente tem disputas com as pessoas, tem rivalidades com as pessoas, a gente às vezes precisa até de outras pessoas intermediando para que aquilo seja cessado, seja interrompido e aquilo não se continue mais. Mas o grande problema nosso é quando a gente às vezes quer movimentar aquilo que é legítimo como instrumento nosso de proteção e defesa para a vingança. E isso é só nossa consciência que diz o limite, das nossas ações. Por isso que quando a gente estiver em demanda com alguém, em alguma contenda, a gente precisa fazer uma prece e pedir para Deus, para nos iluminar. Meu Deus, o que eu faço nessa situação? Se a gente quiser realmente ouvir a resposta divina, a gente vai ouvi-la dentro de nós. Não é uma voz retumbante no céu que a gente vai ouvir, não é um clarão que vai aparecer, nada escrito na parede, nada disso. É algo que vem internamente em nós como uma certeza, uma segurança do perfeito. Mas para isso acontecer, tem que sair de nós esse espírito de vingança, de conflito, de querer punir o outro. Não nos cabe punir ninguém. Não nos cabe ferir ninguém. Não nos cabe aplicar a justiça divina sobre ninguém. Ela é perfeita, ela vai agir. O que nos cabe sempre é pensar o que eu devo realmente fazer em cada situação que envolve conflito com alguém. E já sabemos que nunca deve ser por motivo de vingança. Nunca deve ser por motivo de querer fazer o outro experimentar o que eu experimento. Porque aí é que nós muitas vezes erramos. E o Espírito Adolfo, ele ainda voltando nessa questão do duelo, dessas disputas que existem, e o que ele fala aqui, embora seja para o duelo, gente, serve muito bem para tudo que a gente está presenciando hoje no mundo. Tá? Quando a gente tem aquele sentimento, a polícia foi lá e matou tantas pessoas, mas eles procuraram, eles mereciam isso. É um sentimento de vingança que a gente está tendo também. Eu não posso desejar a morte de ninguém. Eu não posso querer que ninguém morra. Um país vai lá e invade o outro por conta de violências, agressões, e aí eu digo, não, tem que ser isso mesmo, tem que fazer eles sentirem na pele o que eles fizeram eles passarem. Isso que ele está falando aqui se aplica a essas situações também. Porque eu posso não estar querendo vingança para um caso pessoal, mas eu posso estar querendo vingança para os conflitos de outras pessoas e que sejam resolvidos com base na violência. Olha o que o Adolfo ele colocou. Se não estivessem tão envolvidos como vocês estão nos vossos preconceitos, ou melhor, deixa eu voltar um pouco antes aqui, arriscar os dias para vingar uma ofensa, recuar diante das provas da vida, é sempre um crime aos olhos de Deus. Usar a vingança sob qualquer pretexto é sempre um crime aos olhos de Deus. E se nós não estivéssemos tão envolvidos nos nossos preconceitos, também seria uma suprema e ridícula loucura aos olhos dos homens. Quando no futuro avaliarem essas ações que a sociedade pratica hoje, em várias partes do mundo, em que a violência é usada como forma, como estratégia de superação dos conflitos, em que há dor, sofrimento causado ao outro, sob qualquer pretexto, viu gente? Isso a humanidade do futuro vai condenar e vai falar, olha como eram primitivas aquelas pessoas, olha como eram atrasados, justificavam uma violência sendo punida com outra. E ainda achavam que eram cristãos. Então nós precisamos refletir profundamente quando a gente ouve tudo que envolve a resposta violenta à violência, o quanto eu acho que aquilo é legítimo ou não. O quanto eu acho que aquilo deve ou não ser feito. Porque se eu estou achando que violência, dor, é solução que um ser humano vai fazer para o outro, eu não entendi nada da lição que Jesus trouxe. Nada. Ainda preciso voltar para o Evangelho, ler, meditar. O que ele quis dizer com isso? Porque eu ainda não entendi.
Existem provas, existem expiações que todos nós temos que passar. Mas nós mesmos não sabemos o que cada pessoa tem que passar em termos de prova e expiação. A justiça divina é que sabe. As leis divinas é que sabem. Nós não podemos querer exercer esse papel que cabe apenas à inteligência suprema, que é dar a cada um segundo a sua obra. Por isso que a gente não pode desejar a dor e o sofrimento para ninguém. E aí Adolfo ainda fala, olha, é criminoso o homicídio por duelo, o que a vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Isso é um crime aos olhos de Deus, que vos determinou a linha de conduta. Qual é a linha de conduta que Jesus deu? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Essa é a linha de conduta. Nisto, mais do que em qualquer coisa, sois os juízes em causa própria. Quando eu desejo a vingança para aquele que errou, eu estou sendo um juiz na minha causa no sentido de que, quando eu errar, eu quero a mesma severidade. Então, está muito claro isso e plenamente condizente com o ensinamento de Jesus. Perdoai para que Deus vos perdoe. Não é? Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Quem tem poder absoluto no universo? Deus. Quem tem clemência pela sua obra e permite que ela tenha o tempo necessário para se transformar e não simplesmente destrói tudo? A divindade de Deus. Por isso que a clemência é irmã do poder. Aquelas ideias que nos ensinaram de um Deus irado, afoga todo mundo, salva só essa família aqui, aquilo são mitos, são crenças antigas, que nem eram dos judeus. Eram anteriores a eles e eles absorveram quando estiveram no exílio. Era a crença dos persas, que achavam que as suas divindades tinham esse poder de se vingar. Observe que todos os povos antigos idealizaram os seus deuses vingativos, bem humanos. O Deus que nós aprendemos no Evangelho de Jesus, a essência desse Evangelho, é o Deus do amor, da compaixão, que não se vinga da sua criação. Criou imperfeito, está esperando melhorar, não tem como ter vingança. Então nós não podemos ter vingança, espírito de vingança dentro de nós. E aí ele fala coisas aqui profundas, que dá para a gente entender bem a situação que a gente está vivendo no mundo. Olha só. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a gente conclui que o reino de Deus está bem distante ainda, porque o quanto de sangue humano está sendo vertido sob violência dos próprios humanos. Então, nós precisamos orar muito e, sobretudo, mudarmos a nós mesmos para que os nossos sentimentos não influenciem todo esse quadro doloroso que a gente tem no mundo. Porque toda vez que eu legitimo uma violência, uma guerra, toda vez que eu digo, isso tem que ser assim mesmo, que essa gente tem que pagar para sentir na pele o que eles fizeram, toda vez que eu estou fazendo isso, eu estou adiando o reino de Deus dentro de mim. Todas as vezes que eu achar que tem que punir alguém com dor e sofrimento pelo erro que cometeu, eu estou postergando a chegada do reino de Deus. Não vai ser nada assim de prédios dourados, nada de nuvens trazendo esse reino para cá. Isso tudo são fruto da imaginação da humanidade. O reino de Deus, ele é, sobretudo, a atitude das pessoas. Por isso que Jesus falou, o reino dos céus está dentro de vós, é o potencial do amor que nós temos. Esse potencial de amor, ele está aqui dentro como semente, mas sufocada pelas nossas imperfeições. Mas ela pode
germinar, crescer, florir e frutificar na medida em que a gente passa a viver esse Evangelho. Então a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, ou seja, conflitos, disputas, vinganças, não vão mais fazer parte do nosso vocabulário nesse reino dos céus, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade do bem. Ou seja, vou me destacar pelo bem que eu praticar, pelo bem que eu fizer. Essa é a única possibilidade que nós temos de paz, de esperança, de um mundo melhor. Enquanto nós estivermos nos entregando a esses sentimentos de vingança, de conflitos, de resposta violenta ao mal que alguém fez, nós estamos adiando essa realização. Mas isso não vai acontecer nessa virada desse século. Era para ter acontecido do 19 para o 20. Nós já estamos, um quarto do século 21. A humanidade parece que não avançou ainda. É a clemência divina, gente, dando a todos nós novas oportunidades, novos chamados, dizendo, olha, amem mais, perdoem mais, vibrem mais amor. Não desejem respostas de violência às violências praticadas. Tenham mais compaixão. Todos nós estamos sendo novamente convocados a essa mensagem tão doce, tão pacificadora, que é a mensagem do Evangelho. Vamos atender esse convite de Jesus, vamos permanecer nesse estado de pacificação. E se a gente ainda acha que a justiça precisa ser exercida de forma agressiva, violenta, vamos estudar mais o Evangelho, pedir inspiração de Jesus diante desses sentimentos. A gente vai ver que no íntimo a gente vai ter essa aproximação amorosa, doce, dessas esferas superiores que vão nos incluir ali, repense, tem esse sentimento, deixa fluir isso, porque muitas vezes nem é nosso, gente. A gente capta as ondas de ódio, de rancor, dessas vibrações que envolvem o planeta, e a gente se envolve em causas que nem nos pertencem. E odeia pessoas que nós nem conhecemos as suas histórias. E desejamos o mal para pessoas que nós nem temos ligação alguma com elas. Quando deveríamos estar vibrando sempre a paz. Então permitamos que esse reino de Deus realmente nasça em nós. Todos estamos aptos a ele. Que tenhamos todos então um domingo de paz, de reflexão e de harmonia, predispostos ao perdão, à compreensão, e que a nossa semana seja muito abençoada, muito iluminada.